Bem, as forças que a gente trabalhou até agora, que a gente realizou o trabalho, calculou o trabalho e obteve a expressão para a energia potencial associada, que são a força peso e a força elástica, a gente chegou ao resultado de que esse trabalho ele independe do caminho adotado e de que a gente pode associar uma energia potencial a essas interações de maneira que o trabalho realizado por essas forças vai estar relacionado com a variação da energia potencial. De maneira que a gente tem uma energia potencial armazenada no sistema que pode ser utilizada para realizar trabalho. Acontece que isso não é válido para qualquer tipo de força. A gente tem dois tipos, a gente pode classificar as forças em dois tipos, que são as forças conservativas, como essas forças que a gente trabalhou até agora, e as forças não conservativas, que é uma classificação que está relacionada com uma forma como o trabalho dessa força se comporta. Tá, então a gente tem aqui duas colunas. Aqui algumas propriedades das forças conservativas e do outro lado propriedades das forças não conservativas. Uma força conservativa é uma força, aliás, é uma força cujo trabalho independe da trajetória. Assim como a força peso, em que esse trabalho só depende do ponto inicial e do ponto final, e a força elástica, que só depende do ponto inicial e do ponto final, uma força elástica, uma força conservativa, de maneira geral, o trabalho não depende da trajetória. Diferentemente da força não conservativa, em que esse trabalho depende da trajetória, dependendo do caminho que é realizado. Um exemplo em que a gente pode visualizar isso é o trabalho realizado pela força de atrito. Se por algum acaso você faz um percurso circular e volta até o ponto inicial, né, uma trajetória, um caminho fechado, durante esse caminho fechado, pode ser na vertical, por exemplo, ou na horizontal, o trabalho da força-peso é igual a zero, porque o ponto inicial e o ponto final são os mesmos, então a energia potencial inicial e final tem o mesmo valor, então o trabalho tem que ser igual a zero. Para uma força de atrito, por exemplo, isso não é verdade. Se você realiza um caminho fechado, a gente pode notar que, como a força ela é contrária ao deslocamento, então ela vai realizar um trabalho sempre não nulo. De maneira que no caminho fechado a gente vai ter um trabalho diferente de zero. Uma outra propriedade também das forças conservativas é que é um trabalho reversível. Então, como essas forças estão associadas à conservação da energia, transformação de uma forma de energia em uma outra forma que pode ser aproveitada, então ele é um trabalho reversível. Então, se por exemplo eu tenho um corpo que está aqui a uma determinada altura e ele tem esse deslocamento aqui para baixo, certo? Vai ter um trabalho realizado pela força-peso e esse trabalho, essa energia pode ser transformada em alguma outra forma de energia que depois pode ser devolvida levando o objeto esse corpo lá para cima. Por exemplo, você pode armazenar essa energia numa mola, por exemplo, que também é uma forma de energia conservativa. Então, tem energia potencial elástica. Então, ele é reversível. Eu poderia voltar à situação inicial de maneira que a energia como um todo não se perdesse. Isso não acontece com as forças não conservativas. Retornando mais uma vez àquele exemplo do caminho fechado, mesmo que eu inverta a direção, vamos dizer que eu estou descrevendo esse círculo aqui sobre a superfície, né? Mesmo que eu invertesse a velocidade na direção contrária, aliás, eu não conseguiria recuperar a energia simplesmente mudando a direção do movimento. Uma outra propriedade também da força conservativa é que o trabalho em um caminho fechado é igual a zero, como a gente viu aqui no exemplo da força-peso, né? Como o ponto inicial é igual ao ponto inicial, é igual ao ponto final, como as duas energias são iguais, isso aqui implica que o trabalho da força-peso é igual a zero.
No caso das forças não conservativas, esse trabalho pode ser diferente zero, no caminho fechado, como o caso da força de atrito. As energias potenciais, elas só vão existir para forças conservativas. Para forças não conservativas, eu não posso associar a elas uma energia potencial. Essa é mais uma propriedade. Então, para cada ponto do espaço, eu posso posso definir um valor, que vai ser uma energia potencial, que está associada a uma força conservativa. No caso da força não conservativa, a gente não consegue definir energias potenciais. Na verdade, as forças não conservativas estão associadas à dissipação de energia, que é a perda de energia. Que na verdade não é a transformação da energia em alguma forma de energia que não pode ser recuperada. Na forma de energia interna, energia em forma microscópica, por exemplo, energia térmica. Se, por exemplo, você tem vamos dizer que tem um corpo que tem energia cinética, né? Ele tem a velocidade. Ele está deslizando sobre uma superfície, certo? E tem a força de atrito atuando sobre ele. Bem, à medida que ele vai deslizando, essa força de atrito vai transformando essa energia cinética em energia térmica, que vai se dissipando sobre o solo. Essa energia térmica vai sendo distribuída à medida que o caminho passa e à medida que o corpo passa sobre a superfície, e ela acaba se distribuindo entre as moléculas da superfície e ela não pode ser recuperada de maneira nenhuma. Então ela se dissipa através do meio. A gente pode perceber isso também na queda de algum objeto também, né? A atmosfera exerce uma força contrária ao movimento. E essa força faz com que parte dessa energia, que era energia potencial gravitacional, que era para ser transformada em energia cinética, ela acaba se dissipando, promovendo o movimento do ar, certo? À medida que ele se desloca para baixo. Então, alguns exemplos de força conservativa, a gente tem a força peso, que a gente já viu, força elástica, uma força que também é uma força conservativa, é a força eletrostática. Ou seja, existe uma energia potencial eletrostática associada à força de Coulomb, que é a força eletrostática. Enquanto que forças não conservativas, um exemplo que a gente tem são os vários tipos de atrito. Tipo o atrito de deslizamento, o atrito de rolamento, o atrito com o ar, e assim por diante. Certo. Um outro termo, um termo que está diretamente relacionado com isso é a conservação da energia. A gente já viu a gente já viu alguns termos relacionados com o trabalho de algumas forças. Então, o trabalho total, ou seja, o trabalho da resultante de forças, pelo teorema trabalho-energia, a gente viu que isso aqui é dado pela variação da energia cinética. O trabalho de uma força conservativa, a exemplo da força peso e da força elástica, ele está relacionado, ou seja, ele é dado pelo negativo, pelo oposto da variação da energia potencial daquela força. Enquanto que o trabalho de uma força não conservativa, já que não existe uma força potencial associada, ele vai estar relacionado pela variação de uma energia que é a energia interna do sistema, que é, por exemplo, a energia que é distribuída para a superfície naquele exemplo do corpo que desliza sobre a superfície. Né? Você está aumentando a energia térmica. A energia térmica também é uma forma de energia interna do sistema. A gente diz energia interna porque ela não tem nenhuma forma macroscópica da gente observá-la, certo? A gente vai lá e mede a temperatura e sabe que a energia aumentou, mas enfim, ela não está associada a algum deslocamento ou aumento de velocidade. Ou também poderia ser uma energia relacionada a alguma reação química. Também seria uma forma interna de energia. Em sistemas em que a variação dessa energia interna é igual a zero, ou seja, que as forças não conservativas não realizam trabalho, então a gente tem que
assim como a gente viu anteriormente, né, que esses dois termos daqui, eles vão ter variações de tal maneira que a energia como um todo vai se conservar. A gente define, na verdade, a soma da energia cinética com as energias potenciais. Aí pode ser energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia potencial eletrostática. A soma da energia cinética com as energias potenciais a gente chama de energia mecânica. Energia mecânica. Em sistemas em que eu não tenho forças não conservativas realizando trabalho, a energia mecânica como um todo ela se conserva. Então, qualquer variação de energia cinética promove a variação de energia potencial, ou vice-versa. Mas de maneira mais geral, a gente tem que a variação da energia cinética, a variação de todos esses termos, né, a soma de todas elas tem que dar igual a zero. Ou seja, a energia como um todo, ela se conserva. A variação da energia cinética mais a variação da energia potencial, ou seja, isso aqui tudo né? Isso aqui é a variação da energia mecânica mais a variação da energia interna é igual a zero. Se por algum acaso a variação da energia interna é igual a zero, então a soma dessas duas variações é igual a zero, ou seja, a variação da energia interna é igual a zero. Ou seja, se nenhuma força não conservativa atua, a energia mecânica se conserva. A energia mecânica se conserva. Então a gente tem a transformação de energia cinética em energia potencial ou vice-versa. Existe uma relação entre força e energia potencial. A gente vai falar um pouco a respeito disso agora. Bem, a gente já viu que para uma força conservativa, o seu trabalho é dado pelo negativo da variação da energia potencial dessa força. Bem, escrevendo isso aqui na forma de integral, a gente tem então que a integral da força pelo deslocamento, a integral durante o deslocamento, né, é igual a menos a variação da energia potencial. Aqui, então, a gente tem uma relação entre a força e a energia potencial. Se eu faço a integral da força no deslocamento, eu obtenho a variação da energia potencial. No caso de um deslocamento unidimensional, ou seja, em que F em que a força do deslocamento são paralelos ou antiparalelos, então F, a coordenada x da força vezes o deslocamento, só tem é um problema 1D, né? A gente tem essa expressão, então que a força vezes o deslocamento, que vai do ponto inicial até o ponto final, é igual a menos a variação da energia potencial. Bem, se a gente considerar um trecho pequeno, certo, em que essa integral possa ser aproximada pelo produto da força vezes um deslocamento, ou seja, um trecho em que a força é aproximadamente constante, né? Então a gente teria um deslocamento, então a gente pega só um trecho pequeno, em que a força não varia muito, então a gente tem essa relação, né? Que força vezes deslocamento é igual a menos a variação da energia potencial. Ou seja, a força é igual a menos a variação da energia potencial pelo deslocamento naquele intervalo, naquele intervalo de tempo, por aquele deslocamento, certo? Se a gente toma o limite dessa relação, então a gente tem que a força é igual a menos a derivada da energia potencial com relação ao deslocamento, com relação à posição. Ou seja, du dx menos du dx é igual a força. A gente consegue então obter qual é a força associada a uma energia potencial simplesmente derivando essa energia potencial com relação à posição. Exemplo, a gente sabe que a energia potencial, a energia da força-peso, né? A energia de Y é igual a mg vezes Y. A gente pode obter a força-peso, então, fazendo menos du dy, né? Ou seja, menos mg dy dy, ou seja, igual a menos massa vezes a gravidade. A força-peso realmente é massa vezes gravidade, esse sinal negativo só indica que ela é vertical para baixo. Ela é vertical para baixo. Então a gente tem aqui uma relação
direta entre a força e a energia potencial. Ao invés de a gente calcular simplesmente as variações de energia potencial através da integral da força, a gente pode calcular a força se a gente conhecer o comportamento espacial da energia potencial. Em problemas tridimensionais, ao invés de a gente ter um produto simples assim, né, produto escalar simples, a gente já tem um produto na integração, a gente tem F escalar dl, então a gente tem três termos, né? A gente pode calcular o produto escalar através da soma dos produtos entre as coordenadas, entre as projeções. Então, fx dx mais fy dy mais fz dz. Isso aqui é igual a menos a variação du. Considerando, agora, como a gente está no problema tridimensional, a energia potencial é uma função de x, y e z. Lá no cálculo diferencial integral de funções de várias variáveis, a gente sabe que se uma função é uma função de mais de uma variável, né? Então qualquer variação dessa função pode ser escrita em termos das derivadas dela, sendo uma função contínua, né? Das derivadas dessa função com relação a cada uma dessas coordenadas. Então, uma variação du, infinitesimal du, é igual a derivada de u com relação a x, onde esse del, né? Esse del, isso aqui parece um d, mas é o del, ele indica uma derivada parcial com relação a x. O que isso significa? Significa que eu estou derivando a função u simplesmente com relação a x. Quando eu faço essa derivada, y e z é como se fossem constantes. Exemplo, se u é igual a x vezes y vezes z, vou colocar um exemplo simples, a derivada de u com relação a x é a derivada de x, y, z com relação a x, que y e z são constantes, eles vão para fora da derivada. Eles podem ir para fora da derivada. Então fica dx com relação a x. Então fica y vezes z. Isso aqui é um exemplo. Tá? Então, é simplesmente fazer a derivada com relação a uma das variáveis, considerando as outras constantes. Então, a derivada de u com relação a x, vezes o deslocamento em x. Isso aqui eu estou imaginando que essa diferencial de u é a variação no potencial relacionada a um deslocamento, dx, ao mesmo termo com o deslocamento dy, e o mesmo termo com o deslocamento dz, em que agora tem as derivadas de u com relação a y, derivada de u com relação a z. Só que anteriormente a gente descobriu, né, que a componente x da força ela é a derivada de u com relação a x. A gente pode utilizar essa expressão para a derivada parcial de u com relação a x. Então fica menos fx dx. E aqui para y a mesma coisa. Menos fy dy. E para z a mesma coisa. Ou seja, a variação du é igual a menos fx dx, menos fy dy, menos fz dz. Isso aqui, o que é importante aqui? Que a gente consegue obter as componentes das forças, as componentes da força associada a uma energia potencial, a componente x, a componente y e a componente z, simplesmente derivando essa energia potencial com relação a cada uma daquelas derivadas. Então, a componente x é igual a menos a derivada de u com relação a x. A componente y é igual a menos a derivada de u com relação a y. E a componente z é igual a menos a derivada de u com relação a z. Então, reescrevendo cada uma dessas componentes, agora de uma forma vetorial, a gente tem então que o vetor força é igual a menos, tem a componente y, componente i, que é menos a derivada de u com relação a x, e as outras assim por diante. Esse vetor, notem que isso aqui é um vetor, né? Em que cada uma dos componentes é calculada através de uma derivada. Esse vetor ele é definido através de um operador diferencial vetorial, que é escrito dessa forma. Esse aqui é o vetor gradiente do potencial. Eu tenho então u, que é uma função de x, y e z,
que é uma grandeza escalar, né? Ou seja, é um número, para cada ponto do espaço é um número, e para cada um desses pontos eu posso associar um vetor, que é o vetor gradiente, gradiente de U. Então, por isso tem esse delta aqui, esse triângulo aqui, na verdade, é o, é o operador, é o operador gradiente. Esse vetor gradiente é igual a cada uma das componentes desse vetor é igual a derivada de U com relação, derivada de U com relação àquela coordenada. Então, derivada de U com relação a x na direção x, derivada de U com relação a y na direção y e assim por diante. Esse aqui é o gradiente do potencial. Então, reescrevendo a força em termos dessa definição, isso aqui é só uma maneira da gente reescrever aquilo que a gente já fez anteriormente. A gente tem então que a força associada a uma energia potencial é menos o gradiente da energia potencial. Ou seja, a gente pega uma função que é uma função escalar no espaço, u de x, y, z, e a partir dela a gente calcula um vetor que é dado por essas derivadas, e esse vetor ele vai nos dar a força que está associada àquela energia potencial. Mas uma coisa interessante, a gente sabe que a variação da energia potencial é igual a menos a força vezes o deslocamento. Isso aqui não é nada mais do que o trabalho, né? Lembra lá que o trabalho é igual um trabalho infinitesimal, né? É a força vezes o deslocamento, mas a gente sabe que o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial, trabalho realizado por aquela força, a partir da definição da energia potencial. Então, dU é igual a menos F dL. Só que menos F é igual ao gradiente de U. Então, dU, qualquer variação na energia potencial devido a um deslocamento, é igual ao gradiente de U multiplicado por aquele deslocamento. Assim, essa situação é um problema vetorial, mas é semelhante a uma função escalar. Imagina que se eu tenho aqui uma função f de x. Então, eu quero saber o quanto essa função df variou através de um deslocamento dx. A variação de f é a derivada de f com relação a x vezes o dx. Veja que aqui eu tenho algo semelhante. Eu tenho um deslocamento multiplicado por uma derivada. Só que agora, como eu tenho um problema que é vetorial, essa derivada é vetorial. Aqui é um produto escalar normal, né? Comum. Produto escalar, a gente pode escrevê-lo da seguinte forma. É o produto dos módulos dos vetores, das suas magnitudes. Então, o módulo do gradiente da energia potencial pelo módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Vamos admitir, então, o deslocamento du devido a um deslocamento dx, tá? dl, aliás. Esse deslocamento dl é dentro de vamos colocar de uma esfera aqui, né? Cujo comprimento é dr. Vai existir uma direção para o qual a variação da energia potencial é máxima. Vai ter uma direção para o qual a variação da energia potencial é mínima. Quem vai determinar isso, uma vez que o gradiente de U depende só desse ponto, e o deslocamento, eu já defini que tem um valor dr, vai ser o cosseno do ângulo. O que a gente obtém daqui? O valor máximo, né, do cosseno de θ é igual a 1, que é para θ igual a 0. Θ igual a 0 significa que o vetor gradiente e o vetor deslocamento são paralelos. Ou seja, a variação da energia potencial vai ser máxima quando o gradiente e o deslocamento forem paralelos. O gradiente da energia potencial. Então, a gente vai ter a seguinte situação. Gradiente da energia potencial paralelo ao deslocamento. Para a gente pensar em termos de força, a gente sabe que a força ela é antiparalela ao gradiente, né? Porque tem um sinal negativo. Então, a força ela vai ter que ser contrária ao deslocamento. Então, se a força for contrária ao deslocamento, a gente tem uma variação
da energia potencial, que é máxima. Se pelo contrário a gente considera o ponto mínimo, né, que o cosseno de θ é igual a -1, que é o valor mínimo do cosseno, isso aqui é para o ângulo θ igual a 180 graus. Nesse caso, então, eu teria que ter a força paralela ao deslocamento. Ou o gradiente antiparalelo ao deslocamento. Então, se você tem uma força que está atuando na mesma direção do deslocamento, vamos dizer aqui, por exemplo, a força-peso aqui para baixo, o deslocamento aqui para baixo também. Se a força-peso e o deslocamento têm o mesmo sentido, então a variação da energia potencial tem o menor valor possível. Ela vai ser negativa. E realmente é o que acontece aqui. A gente tem que, como a energia potencial é massa de gravidade vezes altura, quanto menor a altura, né? Quanto mais descer essa altura aqui, menor vai ser o deslocamento, maior vai ser a variação no sentido negativo. Mais negativo vai se tornar a energia potencial. Então, o que a gente pode tirar de importante daqui? Que a força eu posso calcular através do negativo da derivada da energia potencial com relação à posição. Eu posso fazer isso para cada uma das coordenadas, e uma maneira de se escrever isso é através do vetor gradiente. E que a gente pode fazer o sentido contrário também, né, que integrando a força com relação ao deslocamento, a gente obtém a variação da energia potencial.